palestra, vamos compor a mesa sobre aspectos políticos. Convido, portanto, a vereadora Duda Salabert, da cidade de Belo Horizonte, que é mãe, professora de literatura, vegana, e vereadora mais bem eleita da história de Belo Horizonte. Convido também o vereador Rafael Augusto Gomes, da cidade de Barão de Cocais. Ele é bacharel em História pela UFSJ, instituição na qual também fez mestrado em História Cultural, é ambientalista e já atuou na área de educação como professor, educador em museus e coordenador de EAD no sistema da UAB. Na gestão pública, foi secretário de Cultura e Turismo de Barão de Cocais. Por fim, convido a vereadora Karine Rosa de Oliveira Santos, da cidade do Cerro, cirurgiã dentista pela UFVJM, bacharelando em Direito pela PUC Minas e presidente da Comissão de Legislação e Justiça na cidade do município do Cerro. Sejam muito bem-vindos e eu passo a mediação dessa mesa para a vereadora Duda Salabert. Muito obrigado, Sofia. Prazer estar aqui com companheiros de luta. Obrigada, Karine. Obrigado, Rafael, por estar aqui conosco, porque pela parte da manhã nós discutimos uma perspectiva científica sobre a mineração, o olhar dos ativistas, das pessoas que foram impactadas diretamente pela mineração, mas uma das coisas que ficaram como acúmulo do debate que ocorreu pela manhã, é de que o debate sobre mineração é, sobretudo, um debate político. Né? E se a Sofia puxou o Grande Sertão Veredas, né, que a frase do Riobaldo é essa: carece de ter coragem, porque nós moramos num país onde o número de assassinatos contra ambientalistas figura entre os principais do mundo, né, número de perseguição, assassinatos contra ambientalistas, pessoas que defendem o meio ambiente. E sabemos que a regra da política no Brasil é a necropolítica. Né? A biopolítica é exceção, é algo muito pontual. O que é estrutural é a necropolítica. E essa necropolítica tem um peso muito mais cruel e violento contra aqueles parlamentares, aqueles vereadores, vereadoras, deputados e deputadas que tentam frear essa indústria que foi mostrada pela manhã, ou essa máfia da mineração, que concentra a riqueza na mão de uma minoria e dissemina a pobreza por onde passa. E nós, ao compor essa mesa, nós pensamos em trazer não só vocês dois, pela história de luta que vocês têm, pela sensibilidade que têm, né, porque resgata aquela frase do companheiro Che Guevara, que há de se endurecer sem perder a ternura jamais. Então, essa dimensão da sensibilidade, a dimensão da poesia, né, é uma marca também da construção política que vocês fazem nos municípios. Mas, para além disso, nos convidamos também vocês, porque quando se discute mineração normalmente, se debate no ponto de vista macro e usa os municípios apenas como exemplo, mas não busca dar voz a esses parlamentares que lá estão enfrentando a mineração. Então, acho que o debate aqui é para que vocês tragam, né, como está sendo esse debate sobre mineração, né, nos municípios de vocês, tanto Barão de Cocais como no Cerro, e discutiram também, lembrando que, como a gente mostrou na parte da manhã, cerca de 55% dos municípios de Minas Gerais ou estão ou já foram afetados pela mineração de ferro. Né? Então, eu gostaria de começar com o companheiro Rafael Cheba, para trazer um pouco como está essa luta em Barão de Cocais. Obrigado por estar conosco. Viu? Obrigado, Duda. Queria saudar todas, todos e todos aqui. É um prazer estar conversando com vocês, discutindo essa pauta que é tão importante para Minas Gerais como um todo e é dramaticamente importante, principalmente para o interior. Eu queria agradecer também na presença aqui da Ana, na pessoa da Ana, toda a equipe do mandato da Duda pela organização do evento, principalmente pelo convite. Logo no primeiro contato que fizeram com a gente, eu topei, porque eu acho que é muito importante que o interior minerado, que o interior impactado
tenha esse espaço de voz, faça uso desse espaço, exercendo seu lugar de fala, essencialmente, né? Eu queria, até antes da minha apresentação, vocês podem colocar aí o slide, mas eu até falei com a Duda que eu iria iniciar minha apresentação também com literatura, exemplo do que ela fez com o Drummond, mas eu queria trazer um registro histórico, na minha opinião, é um dos registros históricos mais ricos que a gente tem, de um viajante francês que passou aqui no Brasil há 200 anos atrás. Ele disse o seguinte sobre o dilema que a gente está discutindo hoje. O nome desse viajante é Auguste de Saint-Hilaire. Diz ele: houve um tempo em que o ouro se encontrava com tanta abundância nos arredores de Vila Rica, Sabará, Vila do Príncipe, etc., que, para descrever as riquezas dessas zonas, ainda hoje se repete com saudade que, quando se arrancavam touceiras de capim e se sacudiam suas raízes, caía ouro em pó de mistura com areia. Os mineradores, deslumbrados, acreditavam que essas miríficas jazidas eram inesgotáveis. Despendiam imprevidentemente todo o ouro que extraíam e rivalizavam em luxo de prodigalidade. O metal precioso, porém, que constituía o objeto de suas pesquisas, não se reproduz como os frutos e os cereais, e revolvendo imensas extensões de terra, despojando-as do seu humus pela operação das lavagens, esterilizam-na para sempre. À medida que o ouro era retirado da terra, saía da província para nunca mais voltar, e ia enriquecer os comerciantes de Londres e de Lisboa. Os pais viveram na opulência, os filhos são pobres. Não se creia, porém, que a triste experiência do passado tenha tornado mais prudentes os atuais mineradores, e se às vezes a fortuna ainda os favorece, mostram-se tão imprevidentes como seus pais, e não se preocupam igualmente com o que lhes deve suceder. Eu acho que, passado 200 anos, a gente ainda está nesse mesmo ponto, e é isso que a gente traz. Então, sobre a minha fala, eu comecei por um registro histórico, porque, acima de tudo, sou historiador também de formação, sou atingido, sou militante e, atualmente, estou vereador. O título dessa apresentação eu coloquei Alternativas à Autofagia Minério-Dependente, porque o que eu penso que se trata, esse momento específico, e Barão de Cocais, da minha cidade, é um grande exemplo disso, é que é realmente um movimento autofágico, é quase um suicídio, né? Pode passar, por favor. Bom, eu queria começar sobre esses aspectos históricos, né? Primeiro, sobre Minas Gerais, essa espécie de história, destino e, em certa medida, maldição que o nosso Estado carrega. Historicamente, Minas Gerais é conhecida e reconhecida, além das suas serras, que a gente lembrou bem, a Marina Silva falou aqui hoje mais cedo, a gente é conhecido pelo patrimônio cultural que é remanescente dos séculos XVIII e XIX. Esse patrimônio cultural foi fruto da ocupação, principalmente mineradora. Curiosamente, é também esse passado que vai justificar o nosso futuro. É muito comum a gente escutar frases como isso é a nossa vocação, ou então a mineração está no nome do nosso Estado, é isso mesmo. Mas, nos últimos anos, eu comecei a refletir bastante sobre se esse futuro pode realmente conviver de forma harmônica, sustentável, com esse passado que ainda é vivo, né? Por que eu entrei nessa, primeiro falando? Como se daqui a 1h30, quase, vão completar 6 anos, né, 15h30, do rompimento de Fundão. E eu lembro que há 6 anos atrás eu estava em São João del Rei, numa república que eu morava, e eu vi aquilo na televisão. Por conhecer a região, eu tentei ligar para o meu pai na hora. Meu pai é morador de uma cidade chamada Barra Longa, a comunidade do Gesteira, que foi impactada pelo rompimento de Fundão. E para conseguir estabelecer contato com ele, com o meu pai, foi uma dificuldade danada. Naquele momento eu já descobri que o drama era emergencial, que eu era um atingido, há 6 anos atrás. No dia 25 de janeiro de 2019, eu perdi uma amiga em Brumadinho e, passado poucas semanas, no dia 8 de fevereiro de 2019, o nível de emergência da barragem sul superior em Barão de Cocais foi elevado para o nível 2. E, naquele momento, eu estava saindo, numa sexta-feira de manhã, como hoje, para dar aula, e o diretor da escola ligou, mandou no grupo do WhatsApp que não teria aula porque a barragem tinha rompido. Naquela época a gente nem sabia o que tinha feito. E cá estamos nós hoje discutindo essa questão. Eu trouxe para a gente partir
para reflexão aqui algumas imagens sobre a igreja de Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro, que é a comunidade impactada e evacuada lá de Barão de Cocais. Essa é uma pequena capela do início do século XVIII, ela data de 1737, como vocês podem ver, uma capela muito receptiva, maravilhosa. Aqui a gente já tem registros de 2017, portanto, antes da evacuação, da festa de Nossa Senhora Mãe Augusto, que é reconhecida como patrimônio cultural de Barão de Cocais. Vocês podem notar aí o envolvimento da comunidade, os adereços muito bem constituídos, os enfeites que circundam a festa. E essa era uma festa que ela tinha um envolvimento muito grande de toda a comunidade, não só do Socorro, mas dos povoados que estavam em volta. Como eu disse, essa é uma igreja de 1737 e ela marca a história de Barão de Cocais, né? A história moderna do nosso município. Por quê? Barão de Cocais, com a vinda dos bandeirantes, primeiro se descobriu o Socorro para depois descobrir Barão de Cocais. Então é como se aquilo ali fosse as raízes da nossa cidade. Foi ali que os bandeirantes chegaram. Mas, obviamente, e aí eu queria fazer até menção aqui ao nosso colega Anderson Krenak, que falou logo mais cedo, e eu lembro muito daquele poema do Bertolt Brecht, né, que fala que primeiro foram os negros e eu não me preocupei porque eu não era negro e por aí vai. E fazendo esses slides, isso me chamou muita atenção, porque o que está acontecendo hoje com essas sociedades mineiras do interior ou mineradoras do interior é exatamente o que aconteceu há 200, 250, 300 anos atrás com os povos ameríndios. Primeiro foram eles. Na Guerra dos Emboabas, que despovoou aquele território onde eu resido, na Guerra dos Emboabas, vários indígenas foram mortos para abrir o caminho da mineração e da colonização luso-cristã. O que está acontecendo hoje em nome do lucro foi o que aconteceu naquela época, né? E só sobre uma curiosidade sobre essa festa, segundo a tradição oral, ela é a única festa em devoção à santa fora de Portugal, no mundo inteiro. Não confundir Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro com Nossa Senhora do Socorro, são distintas, né? Então, pois bem, a comunidade do Socorro, que é essa impactada em Barão de Cocais, ela é fruto da busca por ouro e dessas instituições europeias que se seguiram, né? E aí eu volto naquilo que eu iniciei a minha fala, né? A ocupação mineradora dos séculos XVIII e XIX, ela produziu povoados como o do Socorro, como o do Cerro, como Ouro Preto, e por aí vai. É como se a mineração tivesse criado as comunidades que ela iria, no futuro, destruir, que ela iria, no futuro, desintegrar. E aí eu volto nessa questão. O poder da empatia, eu acho que é fundamental, e nós, como agente político, eu em Barão de Cocais, a Karine lá no Cerro, a Duda em Belo Horizonte, e todos os outros nossos colegas vereadores, eu acho que o primeiro ponto para discutir mineração deve ser, por princípio, a empatia. Um exercício contínuo de se colocar no lugar do outro. Porque no estágio e no estado que a gente está, como a gente vive aqui em Minas Gerais, é uma questão de tempo até o impactado ser você. Eu acho que a grande questão é essa. E como antes, como os indígenas fizeram lá no século XVIII, final do século XVII, hoje os atingidos também resistem como podem. Só trouxe aqui, pode passar esse slide também, só trouxe para citar mesmo, é o artigo 215 da Constituição Federal, que fala do direito ao patrimônio. E aqui eu trouxe algumas fotos da festa de Nossa Senhora Mãe Augusta do Socorro de 2019, para mostrar como que em Barão de Cocais, esse enfrentamento, que também é político, que é, na verdade, principalmente político, esse enfrentamento à mineração, ele se deu no campo cultural. E isso eu acho que é uma especificidade muito rica. Vale lembrar, pessoal, que em Barão de Cocais a gente tem uma especificidade lá, que a gente não teve rompimento de barragem. Não tivemos uma barragem para criar um desastre físico e para justificar os olhares da mídia, grandes indenizações e até, de certa forma,
o apelo emocional de toda a população de Minas Gerais. O que a gente teve lá foi a elevação do nível de risco da barragem sul superior. No dia 8 de fevereiro, ela saiu do nível 1, foi para o nível 2, porque a Vale não entregou um laudo atestando a segurança. E depois, logo em março, isso subiu para o nível 3. A barragem se encontra até hoje lá no nível 3, intacta, e a gente tem plena convicção, talvez eu possa falar até de ciência, de que não vai romper. O que está em jogo ali é o terrorismo de barragem, uma tentativa de se apropriar desses territórios, que são riquíssimos, não só em minério de ferro, mas em vários outros metais preciosos. E a comunidade sabe disso. Lá em Barão de Cocais, a gente é atingido por uma lama que a gente chama de lama invisível. A lama não rompeu casas, a lama não destruiu vidas no sentido de causar mortes naquele dia, mas a lama ela foi destruindo a vida de muita gente. Só um dado interessante, no ano de 2019, em relação a 2018, a gente teve apenas na rede pública de saúde do município de Barão de Cocais, um aumento do consumo, da demanda de ansiolíticos, antidepressivos de 48%. Isso é muito sério. Aquela comunidade ela foi totalmente desintegrada, destroçada, e por isso também doente. Costumo falar, inclusive, que a pandemia em Barão de Cocais ela não cria um novo cenário de doenças psíquicas, de sofrimento psicológico. Ela agrava um cenário que já era existente. Pode passar também? Aqui é para situar brevemente vocês onde que fica a comunidade do Socorro. Temos dois quadros, né? O da esquerda sinaliza ali a mina de Gonçoco, onde que a cava onde foi retirado todo esse minério, a barragem sul superior, que se encontra em nível 3, e logo abaixo a comunidade de Socorro no quadro amarelo. Nesse quadro da direita a gente pode ver a comunidade de Socorro e onde que a festa de Nossa Senhora Mãe Augusta está sendo realizada desde 2019, quando eu ainda era secretário de Cultura, e a gente conseguiu entender que a luta política, a reivindicação do território, a resistência em Barão de Cocais se daria por meio da reivindicação cultural, desse sentimento de pertencimento, de conexão com a comunidade, com a sua identidade, com a sua cultura, com os seus laços de sociabilidade que a festa propiciava. Então, a luta política em Barão de Cocais foi travada desde o primeiro momento por meio de uma reivindicação cultural, uma reivindicação da própria identidade. Aqui também são outras fotos. Só um dado interessante também, pessoal, se a gente conseguir no futuro reavivar essa festa dentro do território, que a gente sabe que é do Socorro, vocês vão gostar muito de conhecer, essa cavalhada, que a gente chama, ela é uma teatralização da expulsão dos mouros da Península Ibérica. E isso é revivado, toda festa, é uma festa cristã, né? E isso é teatralizado nesse momento. Pode passar também. Aqui, foi até aquele slide que eu brinquei mais cedo, quem estava aqui acompanhando a fala da André Azuri, eu fiz uma pergunta nesse sentido, né? Em que a gente fala de minério-dependência. Eu estou até pensando aqui ainda no conceito, eu acho que eu vou abandonar, porque ela me acendeu uma luzinha na cabeça. Mas o minério-dependência é um conceito que nasceu de uma reflexão sobre a teoria marxista da dependência, que é lá da década de 60, né? E minério-dependência significa uma situação na qual, devido à especialização de uma estrutura produtiva, no caso de Barão de Cocais, a mineração, os rumos da estrutura local, da vida local, da identidade local, dos modos de sociabilidade, dos modos de viver daquele momento, eles são definidos em centros decisórios externos, ou seja, é o acionista que decide, é a empresa que decide, e por aí vai. Tudo que é externo à realidade de Barão de Cocais é o que decide os rumos da cidade. Se uma cultura vai sobreviver ou não, se o pessoal do Socorro vai morar na sua casa ou não, e por aí vai. E aí, eu citando também o Drummond, foi a partir dessa reflexão sobre a cultura e a identidade que eu fui entender uma frase que eu sempre escutei e sempre vi em referência ao Drummond. Drummond, ao sair de Itabira, ele falava que Itabira é apenas um quadro na parede. A Duda, que é da literatura, pode falar de forma muito mais profunda do que eu, mas eu, numa interpretação mais solo, para mim ficou muito claro que o que o Drummond estava querendo dizer é que aquela Itabira que ele cresceu, aquela Itabira que ele viveu,
com suas instituições, com a sua cultura, com a sua sociabilidade, com a sua identidade, morreu, ou melhor, foi morta pela mineração ao longo do tempo. E o que eu consigo ver num filme que se passa na frente dos meus olhos hoje em Barão de Cocais é esse movimento. E minha atuação política desde então tem sido evitar ou lutar para que Barão não se torne um quadro, apenas um quadro na parede. Para que essa Barão de Cocais que eu cresci, para que essa Barão de Cocais que eu conheça, ela não se torne apenas uma lembrança. Eu quero que esses modos de vida sejam conservados e existem possibilidades da gente fazer isso, inclusive discutindo economia. Aqui é só para situar vocês onde está Barão de Cocais. Pode passar mais 2 aí. A gente tem Barão de Cocais, logo na esquerda, aqui no ponto 2, Gongo Soco, que é essa mina, e lá em cima a mina de Brucutu. Pode passar mais 2 aí também. Logo aqui em cima a gente tem a APA Serra da Cambota, que é uma parcela da Serra do Espinhaço. Na nossa esquerda a gente tem a bacia do Rio das Velhas, do sistema das Velhas que vai para o São Francisco, e na nossa direita o sistema do Rio Doce. Aqui embaixo a região do Castro, que também é topo de morro. Passa mais um, por favor. Vocês podem ver que essa linha de vermelha que eu coloquei aí é basicamente um grande corredor, um grande veio de minério e, por isso, também um grande aquífero. Aí a gente tem uma concentração de nascentes absurda para fazer uma ponte com o que o Paulo falou. Aí é só para vocês situarem o dilema. E é importante a gente pensar, pessoal, que os conflitos socioambientais, socioculturais que estão acontecendo na mineração em Barão de Cocais, eles estão espremendo a cidade. Eles vêm de Gongo Soco para o centro de Barão de Cocais e vêm de Brucutu para o centro de Barão de Cocais. Então é fundamental preservar a Serra da Cambota e essa região do Castro também para criar um cinturão verde capaz de preservar a cidade e diversificar a nossa economia por meio de atividades como o ecoturismo, entre outros. Aqui é só um mapa demonstrando os estágios dos processos da mineração, requerimento de lavra, requerimento de pesquisa. Vocês podem ver que aquele eixo que eu trouxe, né, ele é uma região de alto interesse da mineração. E aqui a gente chega nas alternativas que o município, de forma tímida, mas consistente, tem tentado desenvolver para diversificar essa economia e, mais importante do que isso, né, ou talvez tão importante do que isso, que é reconstituir a destruição, o lastro de destruição que a mineração tem construído na nossa cidade. Primeiro, por meio do turismo e da gastronomia, e também da cultura, do patrimônio. Uma informação muito interessante é: Barão de Cocais registrou como patrimônio material os modos de fazer quitanda e goiabada cascão. A gente tem uma festa lá muito, muito interessante. Ela acontece no segundo final de semana de maio. Fiquem todos convidados para ir no ano que vem, todos vacinados, para participar. Então, é uma valorização do patrimônio municipal e, obviamente, de quem faz isso, de quem vende isso, de quem cria isso. Também tem a questão da agricultura familiar, que é muito forte e também vinculada à gastronomia, porque a agricultura familiar pode garantir a sustentabilidade, o respeito pelas tradições e também tem uma capacidade regenerativa desses ambientes. Por fim, por óbvio, a gente tem também grande capacidade, grande potencial de trabalhar a economia criativa em Barão de Cocais e produzir arranjos produtivos locais e regionais para diversificar a nossa economia. Toda a nossa atuação ela é voltada geralmente dentro desse eixo. Barão de Cocais vive hoje um dilema gigantesco, que é fazer essa transição econômica de forma segura e, acima de tudo, eficiente, mas a gente sabe que, por mais que exista esse potencial, existe o dilema da mineração, que, ao se expandir, ela vai desintegrando essas outras atividades. Por hora eu vou ficar por aqui, agradeço a todos pela atenção e a gente pode depois tirar algumas dúvidas no segundo momento. Muito obrigado, Rafael. E esse dado que você traz, né, que é assustador, de que
a pandemia, de modo geral, não vai trazer um novo cenário de adoecimento em Barão de Cocais. Pelo contrário, vai aprofundar um cenário de adoecimento mental causado pelo terrorismo de barragem ali presente, que afeta diretamente a comunidade. Isso é muito grave, né? E o que mostra a importância, né, da gente estar ocupando esses espaços de poder e fazendo resistência a esse imaginário, porque nós discutimos hoje pela manhã que a luta política é também pelas palavras, é também pela narrativa. Então, cabe a gente questionar se esse modelo socioeconômico colocado em prática, né, desde o início das Minas Gerais e do Brasil, o preço humanitário, cultural, ambiental, paga os 3% do PIB que a mineração garante para o Estado, né? Então, obrigado por trazer essa questão. Daqui a pouco a gente abre para perguntas também. E gostaria de passar a fala agora para a companheira Karine Rosa, que é vereadora do Cerro, também atingida pela questão da mineração, mas que é uma guerreira ali naquele cenário. A gente tem acompanhado virtualmente a sua luta e me sinto muito honrada de você estar aqui conosco. A fala é sua. Boa tarde a todas, a todos, todes. Estou vereadora no município do Cerro e, para mim, é um lugar de acolhimento hoje, num dia de luto, mas, acima de tudo, um dia de luta, de reflexão. Estar aqui hoje é um dar a mão para um mandato feminino numa cidade como o Cerro, patriarcal, machista, sendo uma cadeira que vem com a pauta ambiental e contrária a todos os interesses envolvidos do grande capital. O Cerro já vem sendo seduzido, como já foi falado nas palestras anteriores, pelo projeto assassino da Anglo-América e agora em voga o projeto tão assassino quanto da Herculano. A minha fala não tão técnica, porque já foi muito ponderada, muito bem falado na nossa manhã, mas muito empática pela Carolina, que esteve aqui, porque não é fácil, mas é preciso que ocupemos esses espaços de poder. Em 2015, eu recebi como cirurgiã dentista uma nota de repúdio pela Câmara Municipal do Cerro, ao denunciar o projeto minerário assassino da Anglo. Nesse percurso que é sofrido, sentido, persistimos no sentido de conscientizar a população como cidadã serrana do que viria a acontecer se a comunidade não se reunisse e cobrasse, junto aos seus representantes políticos, uma atuação ética, moral, que defendesse, antes de tudo, a Constituição ao qual juraram. Foram várias retaliações nesse trâmite. Não justifico e nem me vitimizo, nem me coloco numa posição nesse sentido. A gente adoece. E quando eu falo empática, é porque a gente adoece mesmo. E desenvolvi o câncer de mama, fiz mastectomia. E fui à luta, me ingressando numa faculdade de Direito,
e me candidatando e sendo eleita. Hoje o cenário, estar aqui hoje, falo novamente, é dar a mão e saber que eu posso contar com vocês e que a minha voz não vai ser silenciada. E que, embora a gente possa vir a adoecer junto com o meio ambiente, junto com as comunidades tradicionais que não são ouvidas, nós estamos juntos, de mãos dadas. O cenário atual do Cerro é repetido com seduções em patrocínios a festas municipais, em troca de vantagens aos empresários serranos, a vantagens políticas, inclusive na Câmara Municipal, e eu estou aqui não representando a Câmara Municipal, mas representando o nosso mandato. Todos os projetos, 80% dos projetos de lei que chegam à Casa Legislativa são projetos de lei de vantagens da Anglo-América, doações da Anglo-América, a Herculano, como eu falei, patrocinando eventos na cidade. A nossa tentativa e luta foi estar com uma cadeira no Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente, representando a Câmara Municipal, e, obviamente, que o meu nome, ele foi vencido descaradamente por 10 votos a 1, para que eu não ocupasse uma cadeira no Conselho de Desenvolvimento do Meio Ambiente. Com isso, deliberou-se uma licença de conformidade ambiental, pautada na imoralidade, pautada nas trocas de vantagens econômicas. E denunciar isso é muito difícil. Confesso que às vezes dá medo. E atualmente a comunidade de Queimadas, ela vem sendo totalmente silenciada. O modus operandi é o mesmo. É impressionante o modus operandi da Anglo-América, o modus operandi da Herculano, que é uma forma inescrupulosa de silenciar as vozes das comunidades tradicionais e quilombolas do nosso território. É um modus operandi sujo de provocar uma desunião entre os familiares e moradores. Então, a realidade no nosso município é essa, é triste, é revoltante. E, neste dia, é muito importante que a nossa voz seja ouvida aqui em Belo Horizonte, porque realmente é um apoio emocional. Vejo que, politicamente, é muito difícil que a gente consiga mudar essa realidade. A mineração vai chegar da forma que vem chegando, que chegou em Conceição do Mato Dentro. O nosso mandato, ele se faz como resistência, mas tendo também a noção que, politicamente, é uma única voz. Mas é uma voz que não será silenciada. Perdão pela emoção, pela fala emotiva, mas é isso, é um momento de empatia, é um momento de sentimento, de dor, mas, acima de tudo, de luta. E eu agradeço muito o mandato da Duda, conhecer o Rafael e somarmos
né, para que não desistamos. É necessário que não haja desistência, mas uma resistência perene, porque a Mãe Natureza merece. A fala da Letícia é muito propícia pela manhã, quando ela vem com a questão de colocar de uma legislação no sentido de colocar realmente os rios, as matas como sujeitos de direitos. Sem dúvida, é um caminho a ser seguido, mas sabemos que é um caminho de muita discussão, porque é uma quebra de paradigma, sabe? É um trabalho de educação ambiental, é um trabalho de fazer com que os parlamentares também mudem as suas posturas morais e éticas. Então, é todo um conjunto de várias coisas. Penso que, como sociedade, nós estamos obrigados a evoluir. Mas a questão ética e moral de quem legisla é fundamental para isso. E é importante estarmos, pelo menos neste caminho, nesta tentativa de sermos uma luz, uma inspiração que eu não veja, talvez, eu não tenho filhos, nem terei, nem netos, mas que a nossa futura geração nos veja como uma inspiração, um ponto de luta, para que dias melhores possam vir. Eu deixo o meu abraço ao professor Dr. Matheus, da PUC, Minas, que é um grande mestre que nos inspira na luta. E fica o meu abraço a todos. Aí espero ter sido feliz na minha fala, que acima de tudo é uma fala de dor e de amor. Muito obrigada, querida. Mas acho que é isso, né? Você traz a questão emocional, porque justamente, além da mineração te atravessar enquanto cidadã, também vai cerceando seus direitos políticos, vai cerceando a democracia, né? Se nós vivemos numa sociedade de baixo conteúdo democrático, né, um dos pilares que sustenta essa baixa democracia no país é essa lógica da mineração, né? E você percebe diariamente como seu mandato ele tenta silenciar, frear, né? E tudo temperado com muita misoginia e machismo, né? Uma lógica patriarcal que também está presente nessa perspectiva da mineração, que reproduz isso com o meio ambiente. Então, muito obrigada pelo relato, pelas palavras fortes. Tá? A gente organizou de forma que cada um tivesse 20 minutos e depois nós abríssemos para perguntas, para questionamentos e debates também acerca das pessoas que estão acompanhando. Gostaria de saber se alguém tem algum questionamento, algum comentário para os parlamentares. Enquanto o Paulo. Duda, só antes do professor Paulo falar, outra derrota nossa também, derrota, abre e fecha aspas, derrota deles, parlamentares, serranos, foi a gente tentar adaptar a política do turismo de base comunitária e a Câmara Municipal não ter... Perdi de 10-1. Né, que é uma tentativa de implantar uma política, né, para valorizar a cultura dos povos tradicionais, para evitar o turismo de massa. E nesse sentido, a gente percebe que não há colaboração dos parlamentares para que haja realmente uma outra alternativa de desenvolvimento econômico no nosso município, que não seja a mineração. Então, assim, é lamentável o que vem acontecendo no município do Cerro.
Eles podem até vencer, mas nós não vamos nos ajoelhar, não. Duda, aproveitando, né, esses fios invisíveis que vão sendo tecidos, né, pelos parlamentares, Belo Horizonte, Barão de Cocais e Cerro, a minha dúvida é o seguinte: o que pode ser construído para materializar, né, intermunicipalmente todos esses esforços, todas essas revoltas e todas essas lutas que estão pipocando, né, mas que tem como uma pauta comum o enfrentamento desse modelo econômico da mineração? O que podemos, Belo Horizontinos, você no seu mandato, né, construir, né, com esses outros municípios, com esses outros parlamentares, né, uma arquitetura, né, mais estruturada para esse enfrentamento? Eu vou começar, obrigada pela pergunta, e passo os companheiros. Eu acredito que, acho que primeiro uma posição em relação aos mandatos de Belo Horizonte, que tem uma estrutura muito maior. Eu acho que é dever político nosso estar fortalecendo as lutas dos parlamentares no interior, né? Que não tem a mesma estrutura em relação à assessoria, corpo técnico, né? E até mesmo financeira para poder ir para esses enfrentamentos. Né? Nós temos aqui uma grande companheira de luta, que é a vereadora Bela Gonçalves, está aqui representada no mandato, que já tem um histórico, né, de enfrentar a mineração e denunciar e encontrar problemas trágicos aqui na região da Serra do Curral e também no Estado. Né? Temos aqui também, que está representando o deputado Cleiton, muito obrigada por vir. Eu acho que a gente criar essas redes, nós que temos mais estrutura, primeiro, em dar esse suporte, né? Seja no ponto de vista jurídico, seja no ponto de vista da estrutura que nós aqui temos. Mas acho que um passo a gente começou a dar, às vezes falta fôlego para a gente, né? Mas a gente começou no primeiro semestre a organizar uma frente em defesa das águas. Por enquanto, a gente teve uma reunião, por enquanto está um grupo do WhatsApp, mas a gente sabe que aquele espaço é importante, é um espaço caro, porque a gente quer que dali não seja apenas um grupo de WhatsApp, que seja de fato uma frente que replique em cada mandato projetos de lei que deram certo em algum espaço e que a gente vocalize de forma única denúncias para dar coro às nossas ações. Né? Então, acho que uma coisa que ficou, a gente começou a construir no primeiro semestre, e aqui é mais uma etapa para a gente poder fortalecer, é a construção dessa frente mineira parlamentar em defesa das águas, que engloba vereadores, vereadoras, deputados e deputadas, que tem como denominador comum a defesa das águas, né? Entendendo que essa divisão geográfica, você como professor sabe melhor do que eu, não é assim que funciona no que se refere à questão ambiental, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Inclusive, esse projeto que a gente estava organizando de entender a natureza enquanto sujeito de direito, que é um projeto que tem uma dimensão simbólica, mas também é importante, ele já está sendo construído, a gente está tentando apurar as questões jurídicas para não deixar nenhuma brecha e replicando também. Então, a ideia é replicar esses mandatos, e nos mandatos, esses projetos que de fato defendam as nossas águas, nossas serras. Eu acho que esse é um passo. Eu gostaria de ouvir os companheiros sobre isso. O que vocês acham? Professor Paulo, que honra tê-lo aqui e assistir sua aula de manhã. O direito, ele ainda está tão no campo das ideias, porque tem uma legislação e ela não é efetivada. E pior ainda é quando se usa do conhecimento jurídico para legalizar o ilegal. Isso é tão frustrante. Eu falo isso assim, como bacharelando em direito, assim, de forma muito triste. E isso escancara a forma como socialmente nós ainda temos que muito
como temos que muito melhorar, moral e eticamente, como sociedade. Respondendo um pouco melhor, indo direto à pergunta, só de estarmos aqui já é uma atitude importante. Isso para mim, como mulher vereadora, estar aqui, isso me encoraja de um modo tal a voltar para o cerro e continuar na luta com a cabeça erguida, porque a violência política de gênero é a pauta. Então, esta atitude do seminário já é uma atitude bastante prática e que, com certeza, gera efeitos políticos para o nosso mandato. A partir disso, com certeza, virão outras coisas, mas não penso que mais legislação, eu acho que a mudança, bato muito nessa tecla, parlamentares morais, éticos, sabe, que honrem a mãe natureza, que respeitem os povos tradicionais. Então, a mudança perpassa muito por aí. E são esses momentos de educação, de troca, de fortalecimento, que realmente é um direcionamento melhor para uma efetivação aí de dias melhores. Bom, boa tarde, Paulo. Eu acho que essa pergunta sua é muito boa porque ela provoca a gente, né? No sentido da gente ser propositivo. Porque eu acredito que, de certa forma, todos aqui têm um diagnóstico, de fato, de como é a atividade da mineração e como que ela avança sobre os territórios. A grande questão é como que nós, institucionalmente, como que nós, popularmente, como que a gente se articula para poder responder isso, né? Eu acho que a Duda já colocou bem essa questão de interpretar a própria atividade dos mandatos de forma diferente, porque a gente é eleito para legislar dentro de um limite territorial que é do município. Só que as águas não têm território, correto? As águas têm bacia hidrográfica. Então, eu acho que a primeira mentalidade que a gente tem que fazer, o primeiro esforço que a gente tem que fazer como princípio, como metodologia, não sei, é fazer uma frente pelas águas, temos que fazer, mas temos que fazer uma frente pelas águas que se articule bacias hidrográficas, né? E nesse sentido, eu acho que, principalmente pelo momento histórico que a gente vive, de descrédito dos partidos, mas também considerando, dos partidos políticos, mas também considerando que essa é uma pauta suprapartidária, né? A gente tem que se articular enquanto bacia hidrográfica. E pensando também nessa questão dos partidos políticos, que tem sua lógica, sua dinâmica própria, também é muito interessante a gente estabelecer, talvez como inspiração, primeiro, os movimentos sociais, a academia, né? Porque muitas vezes, presos à institucionalidade, à própria lógica da política em si, a gente perde um pouco o fio da meada. E aqui eu gostaria de citar o projeto Manuelzão, por exemplo, que já trabalha com essa questão da bacia hidrográfica, e nesse momento eu acho que dentro dos mandatos que a gente tem, seja a Duda com a estrutura que tem numa cidade como Belo Horizonte, inclusive aceito já a ajuda, tá, Duda? Mas seja lá no Cerro, o Barão de Cocais, que a gente não tem toda essa estrutura parlamentar para trabalhar, o que a gente tem que fazer, eu acho que é o seguinte, pensar a bacia hidrográfica, traçar objetivos, trocar projetos de lei, experiências, vocalizar a dor do outro, sabendo que a dor que eu tenho enquanto cocaense lá em Barão de Cocais, no alto dessa bacia hidrográfica, que está do lado do Gandarela, vai impactar quem está morando embaixo, em Santa Bárbara, que é minha vizinha, mas lá no final do Rio Doce também. E por aí vai. Eu acho que o primeiro esforço que a gente tem que fazer é esse. E eu queria complementar dizendo só o seguinte. Eu não via, eu não sei se por desatualização minha, mas apesar do momento ser muito difícil, de 2015, 2014 para cá, essa situação da mineração, mas eu não via uma resposta tão forte como eu vi na última eleição. Vários ambientalistas, vários vereadores que defendem as águas, várias pessoas foram para o fronte, ocuparam os espaços
E aqueles que não ocuparam os espaços também estão na luta. Eu acho que o momento agora é esse, pensar a bacia hidrográfica, unir forças e trabalhar junto. Uns com mais estrutura, ajudando os outros que não têm tanto, mas trabalhando unidos. Boa tarde, parabéns, vereadora Duda, meu amigo Rafael, Karine, meu nome é Caio, trabalho hoje com o deputado professor Cleiton, mas também já trabalhei com o Júlio Delgado, que foi presidente da CPI de Brumadinho, que gerou muitas novas legislações importantes de uma mineração mais sustentável. A minha pergunta, para os três que quiserem responder, hoje muito se fala do ecomarketing ou do marketing verde, né? Acaba que as empresas mineradoras, para esconder, ou podemos dizer, lavar um pouco o que eles fazem de errado, pegam um recurso de mídia e colocam em projetos sociais e também de algum tipo de biodiversidade, restauração de florestas, enfim. Né? Até um tempo atrás tinha algumas empresas, marcas também, que faziam aquela campanha, compre aqui e vão plantar uma árvore, na hora que você ia ver, plantava eucalipto. Né? Mas essa lógica, aos poucos, pelo menos eu tenho visto, vocês podem discordar, tem mudado. Eu vejo a geração mais nova, principalmente a Z, antes de consumir qualquer coisa, pesquisar de fato se a marca é sustentável. Outro dia, por exemplo, fui comprar uma passagem de avião. Hoje você entra na 123 milhas, você pode comprar a que emite menos gás carbônico. Então, eu pergunto para vocês, de que forma a atuação política, né, dos vereadores pode talvez forçar que essas empresas, as mineradoras, deixem de fazer um ecomarketing somente para lavar essa imagem deles, e de fato a gente possa fiscalizar e cobrar que eles possam, não tem como restaurar tudo que eles fazem, é impossível, mas assim, enfim, indenizar de alguma forma, o mínimo possível, dessa tragédia toda que eles são responsáveis. Obrigado. Obrigado pela comentário, análise e pergunta. Eu vou dizer da forma como a gente tem buscado no nosso mandato construir a política e a forma como a gente pensa essa relação da mineração. Então, respondo por mim. Eu entendo que, se nós vivemos a maior crise socioeconômica e ambiental da história do capitalismo, se nós estamos num contexto de emergência climática, que cobra da humanidade mudanças de paradigmas para manter a vida planetária, o problema ele não é mais local, exclusivamente local, ele é estrutural, ele é global, porque quando discutimos questões climáticas é questão global, e o que você faz no local vai reverberar no global. Nós temos que mudar paradigmas. E mudar paradigmas significa não endossar e não utilizar e nem buscar mitigar a economia da destruição. O nosso papel é propor alternativas à economia da destruição. É não pensar em adiar o fim do mundo, em frear o fim do mundo. É buscar um outro caminho que não nos leve para o fim do mundo. Porque a gente pode freá-lo por mais 50 anos, mais 100 anos. Mas não é esse modelo de sociedade que eu acredito. E não estou na política para isso. Pode me chamar de quixotesca, de utópica, mas as utopias são fundamentais para a humanidade. Basta ver a Revolução de 1917, que buscou um outro paradigma para a sociedade. Eu acho que o papel é esse. Se for para fazer o mais do mesmo, que não façamos. Eu penso isso. Então, acho que, inclusive, o papel desse seminário é propor alternativas. De que, na nossa perspectiva, não existe mineração sustentável. Na nossa perspectiva. E o que eu faço? Então, e isso eu trabalho como narrativa. E no ponto de vista pessoal e político também, eu prometi que cada voto que eu tivesse seria uma árvore que plantaria. Terminei a campanha devendo 40 mil árvores para a cidade. Eu aconselho todo mundo a fazer isso, você ficar devendo árvore. Assim, onde o meu nome está no SPC das árvores, onde eu passo, o pessoal, cadê a árvore? Cadê a árvore? Eu só mando mensagem no Instagram, toda hora cobrando a árvore. Assim. Toda hora cobrava, eu acho o máximo isso. Você tem que resolver isso da árvore urgentemente. Assim. E aí surgiram várias propostas. A primeira, nós iríamos ganhar 100 mil árvores por ano, que me garantiria reeleita
tranquilamente, 100 mil árvores por ano. Descobrimos que víamos de um instituto de uma churrascaria. E eu sou vegana, mas além do ponto de vista ético vegano, a minha ideia não é mitigar o problema, é evitar o problema. E sabemos o impacto da pecuária no meio ambiente. Nos biomas nacionais, basta ver o cerrado do Cerro e do Barão de Cocais sendo devastado. Até hoje tem resultados da pecuária. Recusei. E aí, mês passado, nós recebemos o convite que era 300 mil árvores por ano. Poderíamos escolher qualquer tipo de árvore, escolher onde plantar, eles davam estrutura e faziam o site para fazer tudo para a gente não ia fazer nada. E aí a gente ficou super empolgado, topamos, estava tudo ok. Era só apertar o botão assim para começar plantio. Aí descobrimos que era dinheiro de compensação ambiental de mineradora. Dinheiro que poderia estar, de fato, no quintal dos atingidos, queriam passar para mim. Dinheiro que poderia estar na casa do companheiro que falou mais cedo, que está só não sei quantos litros de leite que ele faz por dia agora. O Marino, poderia estar na casa do Marino esse dinheiro. Eles querem dar para mim. Eu falei, não. Eu planto uma árvore, eu morro devendo as árvores. Não me reelege a cidade. Falo, não consegui plantar. Prefiro. Eu aprendi com a companheira Luiz Helena que mais vale um coração partido do que uma alma vendida. Então, assim... Agora, pode dizer, isso é narrativo. Não é narrativo, porque se fosse puramente narrativo, eu aceitaria. Ninguém ia saber, porque nós temos a Flávia aqui, temos o Felipe, Marta, vocês já estão acostumados à luta ambiental, e demorou para achar que quem nos ofereceu essas árvores estava ligado à mineração. A sociedade não ia descobrir. Ninguém ia descobrir. E eu ia dormir com essa. Me garantiria até, acho que o cargo de governadora que eu estava que eu iria plantar. Mas não é isso. Então, acho que eu estaria freando o fim do mundo. Acho que a gente tem que buscar um outro caminho. Qual que é? Não sei. Não pergunte para mim. Né? Acho que aí convido você, o deputado Cleiton também que está preocupado, o Júlio Delgado. É papel nosso. Esse é papel nosso do campo progressista. Não esperemos isso da direita, porque não vai vir da direita. O papel da direita é avacalhar o mundo. O nosso papel é buscar um outro caminho, né? Está me ouvindo? Oi? Quando você falou a palavra fiscalizar, né? Eu tenho tido várias frustrações, tanto, né, por estar no primeiro mandato e por ser, como eu falei, acadêmica de Direito, do curso de Direito, e a gente percebe que fiscaliza, se manda para um judiciário, que senta, você ajuiza a ação, fiscaliza, profissionais do direito, éticos, morais, que preocupam com causas ambientais. A gente percebe como que o sistema está todo articulado de forma a realmente favorecer o interesse do capital minerário. A gente vê Ministério Público, desembargador, sentando em processo que tem Federação Quilombola como parte, né, em várias ações judiciais e manifestando rapidamente em processos a favor de mineradora. Então, é um sistema todo articulado de forma muito nojenta. Muito triste de se falar isso, mas a gente se vê, às vezes, no papel de fiscalização, mas que sabe que vai ser frustrante por termos, infelizmente, profissionais do direito também corrompidos. Obrigado pela pergunta, Caio. Uma honra responder essa questão. E eu vou me prender mais à questão de Barão de Cocais. Outro dia eu conversava com o Santiago, eu até mostrei uma foto dele aqui, e ele é um produtor rural de Barão. E quitandeiro também, né? Faz quitandas ótimas lá. Papo vai, papo vem. Eu percebi que existe um marketing verde que é orgânico, que é real,
que tem lastro na realidade, e existe um outro lastro, marketing verde, que é para vender, da mesma forma como são outros selos, né? Eu, por exemplo, antes de seguir carreira, seguir faculdade de História e tudo mais, porque uma das características da minério-dependência é essa, quando você nasce numa cidade mineradora, você só pode trabalhar com aquilo. E o novinho, eu fui lá, fiz Senai, fiz eletromecânica no Senai. E fiz um estágio na Gerdau, na época. Chegando lá, tinha uma bomba, um cilindro hidráulico vazando óleo, o óleo indo para o subsolo. E segundo os preceitos, as normas técnicas, inclusive o ISO 14001, que é o do meio ambiente, salvo engano, é o 14001, você tinha que parar a produção. E eu acho que a grande contradição do grande capital com o meio ambiente é essa. O grande capital, ele tem ciência de que ser sustentável, ser ambientalmente responsável, contradiz seu lucro, se opõe a seu próprio lucro. Então, eu, assim, uma postura pessoal, eu não acredito que uma grande empresa vá ter um marketing honesto nesse sentido. Se eu ver uma Vale, por exemplo, falando de meio ambiente, eu reajo da forma como eu sempre reagi, da vontade de rir, da angústia, porque é isso que causa. Mas se eu vejo um pequeno produtor rural, se eu vejo uma empresa pequena da minha cidade, se eu vejo os pequenos que têm um nível de coerência muito maior falando disso, eu acredito. E além de acreditar, eu acho que eu posso incentivar. Propostas, por exemplo, como IPTU verde, para esse tipo de empresário, para esse tipo de produtor rural, estímulos que vão no sentido da sustentabilidade, para incentivar esse tipo de economia, que é regenerativa e que pode deixar a gente tirar a nossa faca do pescoço, a faca que a mineração coloca, nesse marketing verde eu acho que eu acredito. Eu acredito. Mas eu confesso para você que dessas grandes mineradoras, não. Dessas grandes empresas, não. Foge até um pouco da nossa discussão como vereador, da nossa função como vereador, né? Porque a gente não consegue, por meio de legislações municipais, fiscalizar tão de perto. O que a gente pode fazer, como o Karine falou, é levar muitas vezes ao judiciário. Mas tendo ciência também da morosidade que essas instâncias vão tratar os processos quando se trata desses grandes empreendimentos, porque a gente sabe como que a banda toca, como que o jogo é jogado. Então, assim, eu acredito no marketing verde coerente do Santiago, que me vende quitanda, que é produtor rural e que está regenerando o espaço que ele produz, que trabalha de forma harmônica com a natureza. Agora, na cartilha que a Vale distribui em Barão de Cocais para falar que está preservando, eu não posso fazer muita coisa. Obrigado, Cleiton. Cleiton, desculpa. Obrigado, Rafael. Karine. Então, a gente chegou o horário... Oi? Não. Eu quero fazer uma pergunta. Nossa. Nós ainda temos tempo. Primeiro, quero parabenizar, né, a todos vocês pela luta. Né, não é fácil, é Davi contra Golias, né, mas a gente é bom de mira, né, pessoal? E eu estou hoje trabalhando com a Duda, nesse enfrentamento, né, nada fácil. Mas a gente tem que tentar enxergar e ver como construir isso. Eu acho que esse seminário, por exemplo, é uma vitória nessa construção, nessa educação. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês estão vendo, que vocês assim, estão vendo de vitória? Onde que vocês acham que vocês estão conseguindo tocar a população para elas acordarem que não dá para ser a próxima Itabira, né? Porque se deixar, principalmente Cerro, Santa Bárbara, vão se tornar a próxima Itabira. Né? Itabira está faltando água. Né? Como é que vocês acham que estão conseguindo chegar na população, sensibilizar e realmente sair desse ciclo? Né? Eu sei que, igual a Karine, você falou, você está sofrendo, né, são ataques, você está num local que a população depende da mineração, então é muito difícil se fazer esse enfrentamento. Mas onde vocês estão enxergando que está dando resultado, sabe? E se a população, somente do interior, já acordou para a questão da água, desse risco que o processo minerário traz para a água daquela comunidade, daquela região.
Bom, vamos lá para Barão de Cocais, então, né? O que a gente enxerga de movimento? No caso específico da minha cidade, era uma cidade em que até 7 de fevereiro de 2019, ou seja, um dia antes da evacuação do Socorro, as pessoas tinham orgulho, e eu falo orgulho mesmo, aquela coisa de cidade pequena, de trajar o uniforme verde da Vale. Era muito comum o cidadão sair do serviço, 6 horas da tarde, descia do ônibus, quinta ou sexta-feira, ficava no centro, num barzinho lá, tomando cerveja, até 10 horas da noite, porque não queria nem tirar o uniforme. Então, tinha uma espécie de representação social que aprovava aquela marca, que aprovava aquela empresa. Discutia meio ambiente, discutir qualquer outro tipo de pauta, as águas, diversificação econômica e por aí vai, em Barão de Cocais, até o dia 7 de fevereiro de 2019, era uma loucura. Você ia ser taxado de louco, por causa daquela velha vocação, aquela velha ideia de que a gente nasceu para fazer isso. A partir do dia 8 de fevereiro, eu sinto que se abriu uma janela. E eu acho que essa janela ainda está aberta, mas a gente não pode perder. Uma candidatura como a minha, que não é só minha, ela vem de um trabalho social que a gente faz lá já há muito tempo, e que foi construído, inclusive, junto com a juventude da nossa cidade, ela só foi possível por causa dessa janela. Mas eu acho que a gente tem que se preocupar. O capital minerário, ele continua financiando os projetos políticos dessas cidades. O capital minerário, ele continua patrocinando os eventos, como a Karine falou, mas hoje eu vejo que ele está fazendo isso como uma forma de remediar, limpar a barra dele. Mas a janela ainda está aberta. O que é a nossa tarefa é aproveitar essa oportunidade, porque eu chego no comércio que ficou fechado na época da barragem, e eu converso com o cidadão sobre o impacto da mineração, hoje ele entende. Antes ele só queria o funcionário da empresa tomando cerveja no bar dele. Eu converso com o dono da papelaria que saiu do centro da cidade antigo e que foi para o centro novo, saindo da zona de mancha de inundação, e eu falo de impacto da mineração com ele, hoje ele entende. Então, o momento histórico que a gente vive hoje é possível. Tanto que as maiores lideranças de Barão de Cocais como um todo, do prefeito ao vereador, do padre ao presidente da associação comercial, sabem me explicar hoje o que é minério-dependência. Talvez não com os conceitos, da forma tão redondinha como a academia aborda, mas todos sabem falar da necessidade de estabelecer uma transição econômica. Eles não têm, talvez, a compreensão que esse seminário tenha, que é necessário romper o paradigma, promover uma ruptura. Eles pensam ainda numa transição, ou seja, vamos investir em outras atividades, mas existe uma janela. E eu acho que a gente vai ter que ter sabedoria para trabalhar de forma articulada, criativa, para produzir isso. Defender a agroecologia, defender o turismo e o ecoturismo e outras formas de gerar emprego e renda de forma sustentável. Então, assim, no caso de Barão de Cocais, o que eu posso falar é: existe espaço para a nossa atuação. Bom, lá no município do Cerro, Felipe. De onde que eu tirei Alexandre, gente? Bom, o queijo é um patrimônio imaterial. Não se faz queijo sem água. A educação patrimonial é fundamental nesse processo, haja vista que a mina da Herculano fica num raio pequeno, 5 quilômetros do centro histórico. Então, fazer com que a população se conscientize da importância histórica que o Cerro tem, dos valores culturais e o próprio valor imaterial do queijo é uma alternativa que a gente tem feito. Porém, a covardia é grande, né? Tive notícias que foi depositado em contas de pequenos agricultores, estimulando empréstimos de R$20 mil para alguns pequenos produtores. Imagina, para quem está em plena pandemia,
chega uma empresa minerária e dá um favorecimento de R$20 mil para a produção do queijo artesanal. Olha, que bondade. Né? Então, o jogo é muito sujo, mas a gente procura fortalecer e estimular esses valores, e principalmente acreditando na educação patrimonial e no valor imaterial do queijo. Recentemente, no Cerro, houve um atropelamento numa saída, onde vários caminhões da Anglo passam. Então, nesse sentido, também a gente fala, né, quanto vale uma vida? Esses caminhões de mineração passando aqui, não se tem um anel, né, então passa-se num bairro do Cerro relativamente populoso, teve um atropelamento. Então, a gente tem esses apelos aí para a vida humana, né, para os valores culturais e históricos, né, com esperança, esperançando que se toque de alguma forma. Eu vou pegar um gancho só no que a Karine falou, que eu tinha esquecido de falar desse assunto que é fundamental, e me sinto até com vergonha, porque eu trabalhei com isso e sei do potencial, que é a questão da educação patrimonial, entendendo também o patrimônio como patrimônio cultural e ambiental, né? Esse tipo de atividade, pessoal, ele tem um potencial de gerar o que a Duda falou em relação à Serra do Curral, que é como se fosse um pedaço da gente, que é gerar pertencimento. Eu tenho ciência, eu tenho plena ciência de que, se eu não tivesse o hábito, numa cidade pequena como Barão de Cocais, de desde cedo, moleque, sair de bicicleta para pedalar, sair para bater perna para o meio do mato, e aí eu mantive isso ao longo da minha juventude. Se eu não tivesse fruído daquele bem, se eu não tivesse experimentado aquele patrimônio, eu acho que eu não estaria conversando com vocês aqui hoje nessa sala sobre defesa das águas. Então, educação patrimonial, educação ambiental são estratégias fundamentais reconhecidas pelo Estado, que a gente pode e deve, enquanto agentes políticos, incentivar em todas as instâncias. É fundamental que os nossos pequenos cresçam amando o seu lugar, e não com vontade de ir embora dali, e não com vontade de experimentar uma outra realidade, porque aquilo ali é a roça. Eles têm que crescer com orgulho daquela identidade, conhecendo a sua trajetória, a sua identidade cultural, o seu entorno ambiental e toda a riqueza. Eu acho que isso é fundamental. E eu só tenho orgulho de chegar para vocês e falar que eu sou pé de pomba, porque lá em Barão de Cocais a gente é chamado de pé de pomba. Eu só tenho esse orgulho porque desde cedo eu conheci aquilo. As cachoeiras, os picos, as igrejas, enfim, a nossa história e o nosso meio ambiente. Isso é fundamental, só queria ressaltar. Obrigada, Rafa. E saber se tem mais alguma pergunta. Não sei se vocês me ouvem. Boa tarde, gente. Meu nome é Amanda, faço parte da assessoria da vereadora Bela e, em princípio, antes de mais nada, saudar e parabenizar em nome dela, em nome da mandata, esse evento de fundamental importância a você, Duda, e a todo o trabalho da assessoria que vem desempenhando com primor no sentido desse enfrentamento tão necessário, né? Acho que todas as iniciativas são ainda poucas, né, em relação a esse gigante estrutural em nível global que a gente enfrenta. Mas, nesse sentido, essa luta muito nos hermana, né, e nos traz essa consciência total da necessidade de esforços conjuntos. Bela fez questão de nos dizer, né, olha, gente, é fundamental ali a presença, porque não só pelas referências que vão estar ali, né, enquanto formação pessoal para ouvir desde hoje de manhã, mas também nesse esforço conjunto, né, que já temos desempenhado, e nesse sentido ressaltar o que foi colocado aqui, né, como é importante que hoje a gente tenha essa articulação de mandatos, a gente tem essa possibilidade atualmente, né, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, com Duda. Na legislatura passada tínhamos também o vereador Edmar Branco, que também carregava essa pauta, e com isso é possível alguns avanços, né? Claro que dentro das limitações
que a gente, à medida do possível, tenta superar da configuração municipal, né? E aí eu cito aqui brevemente um esforço conjunto nesse sentido que nos trouxe muitos resultados, que foi a CPI de Águas e Barragens, que produziu um relatório nesse sentido, que foi encaminhado ao Ministério Público e até hoje tem seus desdobramentos nessa cobrança, né, em relação à afetação a partir do crime da Vale, né, de Brumadinho, no município de Belo Horizonte, em toda a região metropolitana. E não só nesse sentido da segurança hídrica, dizer também, e aqui trazer esse informe, que nós também tivemos recentemente, no mês de setembro, realizado uma audiência pública sobre a segurança hídrica, que contamos com a participação da Duda e a presença, né, do Dr. Lucas Trindade. E foi feita ali também a cobrança e foi dada a informação de que também deve ser resgatado, e eles já estão em elaboração do Plano de Segurança Hídrico Metropolitano. Esse é um ponto fundamental que eu gostaria de trazer aqui, a necessidade dos esforços conjuntos para que esse plano se configure, né, para a região metropolitana. Como a gente diz, né, a luta é com bacias, a luta é pela segurança hídrica e pelas águas, e a gente tem que pensar isso fora dos limites institucionais. E, por fim, novamente nesse intuito de agradecer, só dizer da profunda importância também que os mandatos legislativos fazerem, como a gente vê aqui, né, como é o caso da atuação do mandato da Duda, como também temos no mandato da Bela, essa atuação que tem o lastro e todo o embasamento a partir da atuação e da existência de toda a luta dos movimentos sociais. Porque é somente a partir disso, os limites institucionais, de fato, não é dali que vai sair também muitas soluções, né, para esse problema que é estrutural. Até porque a gente vê isso, né, a cooptação, o lobby das mineradoras e tudo sempre faz com que sejamos grupos minoritários dentro das casas legislativas, né, a influência disso no executivo. Mas, de modo geral, quando a gente se alia a essas iniciativas, né, a abaixo-assinados, a todas essas outras atos diretos e toda a atuação, eu cito aqui alguns, né? Gabinete de Crise Sociedade Civil, que é a Plataforma de Informação Justiça Socioambiental, Projeto Manuelzão, Gesta de professor André, que tão brilhantemente falou aqui hoje de manhã, né? Mexeu com Serra, mexeu comigo, e tantos outros, né? Historicamente, né? A partir disso é que é possível avançar. Tanto, né, nesse comitês de bacias também, fundamentalmente a atuação do CBH Velhas e dos conselheiros, Malu como UPRA, né? E tantos outros, nessas pequenas iniciativas legislativas, né? Então, novamente, parabenizar pela realização do seminário e por tantas outras iniciativas, né? E nos colocar à disposição. O mandato Bela está aí, se irmanando e colocando também à disposição. Participamos recentemente do encontro de atingidos pela mineração lá em Itabira. E, de fato, né, no local, esse enfrentamento, essa resistência precisa de todo o fortalecimento possível. Colocamos aqui também à disposição, né, lá no Cerro, a atuação da nossa deputada estadual Andréa de Jesus, pelo PSOL. A nível federal, deputada Áurea Carolina também, que tem somado esforços, né, nessa luta pela defesa da Serra do Curral, nosso aquífero também da região. Então, é somente ressaltar isso, a necessidade de toda essa articulação que vem sendo feita, que cada vez mais se estreite, e ressaltar, né, esses pontos em que se tem avanços, né, para que cobremos, a partir também dessa luta conjunta com os movimentos sociais, que façam desses mandatos abertos esse canal mesmo para fortalecer o que os movimentos já vêm desenvolvendo. Muito obrigada, uma boa tarde. Só uma coisinha antes, nós que agradecemos toda a luta que a gabinetona fez e continua fazendo. Dizer que acabou de ser aprovado o projeto da Bela, junto com a companheira vereadora Cida Falabella, da Catraquinha Livre, que é o projeto mais lindo que eu já vi tramitando na Câmara Municipal. Lindo. Obrigada por estar aqui também, viu? Parabéns, tá? E só antes da sua pergunta, Paulo, por favor, eu vou deixar a mediação com você e a apresentação com vocês também, que eu tenho que atender uma outra ligação urgente. Aí o Paulo faz a pergunta. Pode ser, Paulo?
Na realidade, não é uma pergunta, é uma ideia que me surgiu aqui durante as intervenções de vocês do painel, e também alguns representantes parlamentares aqui, que é o seguinte, existem talvez algumas opções ou alguns caminhos, né, para essa costura parlamentar. Eu penso muito aqui, por exemplo, na Carine, né, a geologia e a hidrogeologia do Cerro, ela é irmã do quadrilátero ferrífero. Né? Lá nós temos também o minério de ferro, em topo de morro, sendo um aquífero. Né? Barão de Cocais está na bacia do Piracicaba, a bacia do Piracicaba engloba parte de Itabira, né? Então nós temos uma iniciativa muito importante hoje na Unifei Campus Itabira, né, para articular a questão da segurança hídrica de toda a bacia do Piracicaba. E a Duda, por ser, né, uma excelente representante da área educacional, né? Rafael pela representação como historiador, que também está completamente alicerçado nos estudos, na educação, Carine, né, como estudante, né, se eu entendi bem, de direito, né? Então, o direito nada pode ser feito sem um estudo. Então, eu creio que o estudo, né, a educação ambiental, a educação patrimonial, ela dialoga e une todos esses cenários, todos esses territórios. Né? E eu, como acadêmico, então, imediatamente me vem à mente, viu, Duda, de dentro dessa acho que a Frente Parlamentar pelo Direito das Águas, né, que essa frente procure na academia, na informação, na divulgação dessas singularidades hídricas dos nossos territórios, o ponto de convergência entre esses territórios e sirva como inspiração para que a população se alerte sobre a importância dos recursos hídricos e como, e agora sim a coisa talvez mais importante, quais seriam as opções, as alternativas econômicas ao modelo econômico, ao modelo de mineração. Né? Então, como representante também do Movimento pela Preservação da Serra do Gandarela, eu posso compartilhar com vocês 3 características que o nosso movimento tem, que eu acho que o fazem muito diferente. Primeiro, nós trabalhamos sempre na forma de voluntariado. Né? Segundo, nós temos uma pluralidade de profissionais dentro do movimento muito grande. Isso amplia enormemente as ideias, as perspectivas, né, os recursos intelectuais que, quando articulados, promovem tanto essa ebulição de ideias novas. E o terceiro item, que eu acho que é extremamente importante, nós sempre oferecemos alternativas econômicas ao modelo de mineração. Né? Porque é muito comum a gente ver realmente os ambientalistas levantando a bandeira do não, 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 mas dificilmente eles conseguem oferecer uma alternativa, e isso sempre foi um calcanhar de Aquiles, mas isso deixou de ser já há algum tempo, quando o Movimento Gandarela redigiu um documento de 300 páginas, onde aparecia o Parque Nacional da Serra do Gandarela como uma alternativa econômica, né, pautada no turismo, pautado na agroecologia e no artesanato. Então, a gente vê Cerro, né, com seu queijo artesanal, Barão de Cocais com a sua potência turística, Belo Horizonte com a sua fragilidade hídrica, dependendo de outros territórios. Né? Então, tudo isso dialoga muito bem com algumas alternativas ambientais que estão surgindo. A agrofloresta, por exemplo, é uma grande opção, né, que pode ser apontada como, ou mesmo alavancada, né, por esses esforços parlamentares, como uma alternativa econômica a esse modelo, né? O artesanato, enfim, nós temos aqui talvez alguns embriões para somarmos para essa frente parlamentar pela luta ou pela defesa das águas, como uma pauta, né, de propostas que já vem sendo implantada. O Cerro, né, recentemente teve uma semeadura muito profícua, né, com Claudiana, Elenir, Carine, sua xará, Fabiana também, quer dizer, são jovens do território quilombola que vislumbraram, eu acho que pela primeira vez, alternativas econômicas para o modelo de mineração, e que eu acho que ficaram muito entusiasmados. Então, nós temos no Cerro sementes muito profícuas e muito promissoras para vencermos, né, esse engessamento do discurso da mineração, né, que sem mineração não tem progresso. Então, talvez seja, não é exatamente uma sugestão, mas é uma possibilidade, né, que o viés educacional seja exatamente o que ligue todos vocês aqui, né, com a estrutura por trás parlamentar, viabilizando ou facilitando toda essa
esse impulsionamento articulado, né? Então fica aí essa intervenção sobre essa possibilidade. Obrigado. Nós que agradecemos por mais essa contribuição e acho que o caminho tem que passar sempre por essa ecoalfabetização e pela uma alternativa econômica, que acho que inclusive é pauta da próxima mesa que a gente vai fazer, que vai trabalhar justamente essa perspectiva e alternativas em enclaves econômicos do processo. E que esse seja, assim, né, mais um ponto, mais um nó que aproxime os mandatos da consolidação dessa frente. Muito obrigado, viu? Eu acho que agora a gente ultrapassou um pouco o horário. Eu quero agradecer não só pela presença, mas pela luta, Rafael, pela luta, Karine, dizer que foi uma honra receber vocês aqui. E muito obrigada, conte conosco, estamos juntas, viu? Muito obrigado, gente. Obrigada, gente, a honra foi toda minha.